Olá, pessoal. Tudo bem? Bom dia. Tudo bem com vocês? Sou o professor Anselmo e agora a gente vai começar a aula de número 32. Começar a aula de número 32 é uma aula que vai trazer a parte de reações orgânicas, mais especificamente as reações de substituição em alcanos e aromáticos. Seria muito importante, como toda aula, você estar acompanhando o desenvolvimento dessa aula com um caderno, uma caneta, para você poder anotar as observações que são mais importantes, mesmo sabendo que você tem acesso aos slides, você tem acesso à aula gravada, você pode assistir várias vezes, mas vai anotando para você poder fixar bem esse conteúdo de hoje. Quando a gente fala que nós vamos fazer reações de substituição, nessa aula a gente tem que ver as reações de substituição do tipo halogenação, nitração e sulfonação. Quais substâncias sofrem as reações de substituição? Preferencialmente alcanos e aromáticos. Então vamos lá. Por que você tem uma reação de substituição preferencialmente em alcanos e aromáticos? Porque os alcanos e os aromáticos, eles são substâncias, são compostos que apresentam uma certa estabilidade que praticamente impedem eles sofrerem reações de adição. O anel aromático, ele pode até sofrer uma reação de adição em função das ligações pi que estão distribuídas entre os carbonos, mas um alcano, ele não pode sofrer uma reação de adição. Ele pode vir até sofrer uma reação de oxidação. Então, quando a gente fala reações de substituição, elas acontecem preferencialmente em alcanos e aromáticos em função da estabilidade que você tem. O alcano, porque ele apresenta grande quantidade de ligações sigmas, não tem ligação pi. Então, apresentam carbonos parafínicos, que são carbonos estáveis. E o anel aromático, ele apresenta o fenômeno da ressonância, que é o espalhamento da nuvem eletrônica entre os carbonos, permitindo que o composto tenha certa estabilidade. As reações de substituição, elas são chamadas de reações de substituição porque você vai substituir um átomo ou um grupo de átomos por uma outra espécie química. E aí essa reação vai poder acontecer em alcano e vai poder acontecer nos aromáticos. Como que você tem uma reação em um alcano? A primeira reação de substituição que a gente vai ver é a chamada halogenação. O que quer dizer halogenação em alcanos? Vamos devagar. Alcano é todo hidrocarboneto que apresenta só ligações simples. Aí você tem metano, etano, propano, são os compostos que preferencialmente se caracterizam pelo infixo -an no meio do nome, só ligações simples. Halogenação é porque você vai submeter esse alcano ou anel aromático a uma reação de substituição por algum halogênio. Halogênios são os elementos da família 7A. Quais são os elementos da família 7A? Flúor, cloro, bromo, iodo e astato. Esses 5 elementos são halogênios. Então, se você pega um alcano, a gente vai tirar um hidrogênio, que é o átomo mais fácil de ser tirado, é o átomo mais fraco em termos de ligação e de eletronegatividade. Nós vamos substituir esse átomo de hidrogênio por um halogênio. Pode ser flúor, cloro, bromo, iodo e o astato. Normalmente, o astato não aparece porque ele é radioativo. O flúor não aparece porque ele é muito eletronegativo. Então, ele começa a desencadear a reação em cadeia que você não consegue controlar. O iodo, ele é muito grande, te dá reações muito lentas. Então, preferencialmente, você vai encontrar o cloro e o bromo. Ainda mais o cloro, porque ele é mais abundante. Então, halogenação em alcano. Repara aqui, ó. Eu vou pegar, por exemplo, o metano, que é o alcano mais simplesinho que você tem. Metano é um alcano com um carbono só. Ele tem um carbono e tem 4 átomos de hidrogênio. Nós vamos fazer a substituição desse átomo de hidrogênio por um cloro. O que quer dizer isso? Olha aqui no slide. Esse átomo de cloro que você tem da molécula de Cl2, ó, eu vou colocar o metano para reagir com Cl2. Cl2 são 2 átomos de cloro. Essa reação, ela vai ser aquecida e na presença da luz, para a luz poder fornecer a energia necessária para ativar e desencadear a reação. O que é uma reação de substituição? Um dos átomos de cloro substitui o hidrogênio. Então, eu vou tirar o hidrogênio e vou colocar o cloro no lugar dele. Quando o cloro entrar no lugar do hidrogênio, você vai ter o CH3Cl, ou seja, o carbono agora está preso a 3 átomos de hidrogênio e não mais a 4, porque o hidrogênio saiu da cadeia. O hidrogênio foi substituído pelo átomo de cloro. Esse composto é o metano, CH4. Quando eu tiro um átomo de hidrogênio e coloco o átomo de cloro, você forma um cloro metano, que é um halogênio. Esse aleto que nós estamos vendo aqui, ó, esse aleto, que é o clorometano, ele é classificado como um aleto porque é um composto orgânico que apresenta agora um átomo de hidrogênio, um átomo de cloro, que é um halogênio. Então, esse aqui é um aleto devido à presença do halogênio. E o hidrogênio que estava na cadeia, ele sai para se ligar ao cloro.
Quando ele se liga ao cloro, ele forma HCl. Essa reação aqui, também é importante você fixar uma ideia legal, porque essa reação que você está vendo aqui, ó, é uma reação que praticamente acontece meio gasoso. Então, esse HCl está sendo formado na forma de gás. Como ele é um gás, ele não está sendo caracterizado como um ácido. O HCl, se eu colocar em água, ele ioniza, eu vou chamá-lo de ácido clorídrico. Mas nessa reação, nenhum vestibular vai chamá-lo de ácido clorídrico, porque ele está sendo formado, ele está na forma de HCl. Ele não se comporta como ácido, ele não está ionizado. Consequentemente, esse HCl no vestibular, ele é chamado de cloreto de hidrogênio. Ele não é o ácido clorídrico, porque aqui ele está na forma de gás e ele não é ionizável, nesse caso. Então aqui, ó, eu peguei o cloro e coloquei o cloro para reagir com o hidrogênio. Mas e se a cadeia for uma cadeia grandona? E se a cadeia tiver vários átomos de carbono, vários átomos de hidrogênio? Preferencialmente, qual hidrogênio que você vai conseguir substituir com mais facilidade? Sempre o hidrogênio que estiver ligado a carbono terciário. O carbono terciário é aquele carbono que concentra uma maior quantidade de nuvem eletrônica. Como ele concentra mais a nuvem eletrônica da cadeia em torno de si, o carbono terciário é o carbono mais estável. Então, a ligação do hidrogênio fica mais fraca, o hidrogênio é mais fácil de ser substituído. Então, a gente tem preferencialmente a substituição pelo hidrogênio do carbono terciário. Não tendo carbono terciário, a gente procura substituir o hidrogênio do carbono secundário. Não tendo carbono secundário, a gente substitui o hidrogênio do carbono primário. Então, aquilo ali é uma ordem de preferência, não é obrigatório. Então, preferencialmente, eu vou substituir primeiro o terciário, não tendo, eu procuro um secundário, depois eu procuro o primário. Mas no vestibular, olha só o que pode acontecer. Vamos imaginar que você submeta esse composto aqui, ó, que é o propano, a uma reação de halogenação. Só que agora eu coloquei o bromo. Ó, o bromo vai substituir o hidrogênio. Quando o bromo vai substituir o hidrogênio, esse bromo ele pode substituir qualquer átomo de hidrogênio que estiver na cadeia. Aí o bromo, no primeiro exemplo aqui, ó, ele substituiu o hidrogênio que está preso a esse carbono primário. Então, o bromo ele pode substituir esse hidrogênio aqui, mas ele também poderia ter substituído o hidrogênio preso a carbono secundário. Vamos lembrar aqui na cadeia, ó. Esse carbono é classificado como carbono primário, esse é o carbono secundário, esse aqui é um carbono primário. Então, nós temos dois carbonos primários e um carbono secundário. Como o bromo pode substituir qualquer átomo de hidrogênio, ele poderia entrar no lugar do hidrogênio que está preso ao carbono primário, poderia entrar no lugar do hidrogênio que está preso a carbono secundário, formando HBr em ambos os casos. Agora, no vestibular, esse composto de cima e esse composto de baixo poderiam ser formados. Preferencialmente, vai ser formado o composto de baixo. Então, você vai ter uma mistura desses dois compostos que são quimicamente diferentes, mas esse composto de baixo aqui será formado em maior quantidade. Esse composto aqui vai ser formado preferencialmente em relação ao de cima, algo em torno de 75% desse e 25% desse composto aqui de cima. Esse composto de cima aqui é o chamado bromo-propano. Esse aqui é o chamado 2-bromo-propano, porque o bromo agora está no carbono 2, tudo bem? Então, a saída do hidrogênio, ela é uma substituição preferencial, não é obrigatória. Nós podemos fazer também halogenação em cadeia aromática. Quando você tem um anel aromático, o anel aromático ele é formado por 6 átomos de carbonos e no interior do composto você tem a ressonância que causou o espalhamento da nuvem eletrônica, fazendo com que todas as ligações entre os átomos de carbono são exatamente iguais. Quando você pega uma cadeia aromática e vai submeter essa cadeia aromática a uma reação de halogenação, o halogênio ele vai substituir qualquer um dos 6 hidrogênios que você tem no anel, porque o anel aromático não tem nenhum radical dirigente. Então, nesse caso aqui, ó, como nós temos 6 átomos de carbono e os 6 átomos de carbono são exatamente iguais, o átomo de bromo pode substituir qualquer um desses 6 átomos de hidrogênio. Quando o bromo entrar no lugar do hidrogênio, o hidrogênio vai sair da cadeia e ele vai se ligar a esse Br. Quando ele se ligar ao Br, você vai ter a formação de HBr. Por que você tem 75% dos compostos formados? Porque, eventualmente, dependendo da temperatura, os 2 átomos de bromo podem ser adicionados à cadeia. Se o bromo fizer a reação de substituição, você pode ter 2 substituições e, às vezes, até reações de adição. Mas como uma cadeia aromática não tem preferência por fazer reações de adição, então, preferencialmente, nós temos reações de substituição, tá? Então, 75% dos compostos são formados pelo bromo benzeno, exatamente porque é mais fácil um anel aromático sofrer uma reação de
substituição. Como que é o mecanismo dessa reação? Vou explicar rapidinho só para você ter uma ideia legal da ação do catalisador. O catalisador aqui, ó, é o brometo de ferro. Esse brometo de ferro 3, ele age como ácido de Lewis. O que é o ácido de Lewis? É uma espécie que tem facilidade para receber o paraletrônico. Então, o mecanismo da reação é bacana porque o catalisador, ele acelera a reação, mas ele tem participação direta no processo. É o FeBr3 que ataca o Br2, fazendo com que a ligação entre os dois átomos de bromos seja rompida de maneira heterogênea. O catalisador, ele faz com que um dos dois átomos de bromo prevaleça sobre o outro, puxando nuvem eletrônica para ele. Aí, um átomo de bromo passa a ficar com a carga negativa, o outro átomo de bromo fica com carga positiva. Por que o bromo está com carga negativa? Exatamente poder fornecer o paraletrônico para o catalisador. O catalisador tem uma espécie química dentro dele que tem um orbital vazio que vai receber esse paraletrônico através de uma ligação coordenada. E aí forma esse complexo aqui, ó, FeBr4-. E o bromo, que está com a carga positiva, é um bromo instável. Esse bromo instável, que tem a carga positiva, ele ataca o anel aromático e puxa uma das duas duplas ligações para ele. Quando o bromo entra na cadeia e puxa a dupla ligação para ele, o carbono que fazia a dupla ligação passa a ficar com carga positiva, porque ele perdeu uma ligação, e aí como o carbono tem uma eletronegatividade maior do que do hidrogênio, ele força esse carbono a fazer uma dupla ligação com ele e liberar esse hidrogênio aqui, ó. Esse hidrogênio aqui, por sua vez, é o hidrogênio que vai sair com a carga positiva, ataca o FeBr4-, para depois formar o HBr e tirar o bromo da ação do catalisador. E o catalisador foi regenerado aqui, ó. Olha só que legal. Então, na verdade, o que é uma reação de substituição? É só você ver, o Br2 foi rompido, a ligação do Br2 foi quebrada, o bromo ataca o anel, libera o hidrogênio para poder formar HBr, que nesse caso aqui nós vamos chamar de brometo de hidrogênio. Nitração é quando você tem ação do ácido nítrico. Eu vou fazer a reação de substituição, tanto no alcano quanto no halogênio, pela ação do ácido nítrico. O que é o ácido nítrico? É HNO3. Só que esse hidrogênio aqui, ó, ionizável, ele está sempre ligado ao oxigênio. Então, na verdade, o que é HNO3? É o HO, né, OH, ligado ao NO2, que é o grupo nitro. Então, quando você submeter um alcano ou um aromático a uma reação de nitração, olha só o que nós teremos aqui, ó. Por exemplo, vou fazer primeiro uma reação de nitração com alcano. Então, eu peguei aqui, ó, um alcano, que tem dois átomos de carbono, que eu vou chamar de etano, e vou colocar para reagir com HONO2. Esse HONO2 é o ácido nítrico. Como o hidrogênio é ionizável, em todo oxiácido, o hidrogênio ionizável, ele sempre está ligado ao oxigênio. Então, HNO3 pode ser representado como HONO2. Aí, o que nós vamos ter? O oxigênio, ele é negativo, ele é mais eletronegativo que o nitrogênio. Então, nós temos o oxigênio com a carga negativa, o nitrogênio com a carga positiva. Como no alcano a gente vai tirar o hidrogênio, que é menos eletronegativo que o carbono, o que nós vamos fazer aqui? Eu tiro o hidrogênio que tem carga positiva, porque ele é menos eletronegativo que o carbono, e no lugar dele eu tenho que colocar outro que tem carga positiva. Entre o oxigênio e o nitrogênio, quem tem menor eletronegatividade é o nitrogênio. Então, eu vou fazer o NO2 entrar no lugar do hidrogênio, e o hidrogênio vai sair. Como nós temos hidroxila e nós temos hidrogênio, eu vou ter uma reação de formação de água. Ocorreu formação de água. E o NO2, que tem carga positiva, entra no lugar do hidrogênio. O hidrogênio tem carga positiva, sai com carga positiva, entra o NO2 de carga positiva no lugar dele. Como nós fizemos a troca de um positivo por outro positivo, nós vamos chamar de substituição eletrofílica. Eletrofílica é quem tem afinidade pela carga do elétron. Quem tem afinidade pela carga do elétron é quem tem carga positiva, né? Então, eu tirei o hidrogênio e coloquei o NO2 no lugar dele. Como o NO2 é chamado de grupo nitro, nós fizemos então uma nitração. E aí nós obtemos aqui, ó, nós obtivemos o nitroetano mais água. Então, o que é uma reação de substituição? Entre o carbono e o hidrogênio, como o hidrogênio tem menor eletronegatividade, ele tem carga positiva. Entre o oxigênio e o nitrogênio, quem tem maior eletronegatividade é o oxigênio, que fica negativo. O nitrogênio fica positivo. Nitrogênio troca de lugar com o hidrogênio, aí nós vamos ter a formação do nitroetano. E se fosse o benzeno, nada diferente. Se você fizer uma reação de nitração com benzeno, é a mesma ideia. No anel aromático,
O grupo menos eletronegativo é o hidrogênio. Então, o hidrogênio troca de lugar com NO2. Quando o NO2 entra no lugar do hidrogênio, você tem a formação do nitrobenzeno. O hidrogênio sai, aqui tem uma hidroxila, nós temos a formação de água, né? Então, nós temos aqui, ó, a água, e aí essa água, ela tem no HNO3, o que é o HNO3? É HO mais NO2. O NO2 ataca o anel, o hidrogênio vai atacar a hidroxila, e nós temos a formação de água. E no ambiente, posteriormente, pode ter formação também de H3O+, porque o ambiente é ácido por causa do ácido nítrico. Parte do ácido nítrico pode ionizar, parte do ácido nítrico pode fazer a reação de nitração. Bom, a sulfonação, ela é uma reação importante, porque a partir da sulfonação a gente consegue obter, por exemplo, detergente. Então, o que é o detergente? Detergente é um sal derivado de uma reação de sulfonação. Sabão é sal de ácido carboxílico. Detergentes são sais derivados da reação de sulfonação em cadeias aromáticas. Então, a reação de sulfonação, você vai ter o mesmo mecanismo, você vai ter o mesmo procedimento que teve na nitração. O que é o ácido sulfúrico? A sulfonação envolve ácido sulfúrico. Ácido sulfúrico é H2SO4. H2SO4, nós temos 2 hidrogênios ionizáveis. Logo, 2 hidrogênios estão ligados a oxigênios. Aí, então, nós temos 2 hidroxilas no H2SO4, e essas 2 hidroxilas estão ligadas ao SO3. Aí, o que nós vamos ter, então? Aliás, ao SO2. Então, o que nós vamos ter agora? Essa reação de sulfonação, eu vou colocar, por exemplo, um alcano para reagir com ácido sulfúrico. Só que ao invés de eu colocar H2SO4, eu vou colocar aqui para você, ó, HOSO3H. O que é o HOSO3H? São aquelas 2 hidroxilas, OH ligadas ao SO2. Esse SO2 aparece ligado a 2 hidroxilas. Caráter ácido, apesar de ter hidroxila, mas esse hidrogênio aqui, ó, é ionizável. Uma das 2 hidroxilas, ela pode ser rompida, a ligação com enxofre. A partir da quebra dessa ligação, você disponibiliza a hidroxila que vai atacar o alcano ou que vai atacar o anel aromático. Como que é essa reação? Do mesmo jeito da nitração, do mesmo jeito da halogenação. Como o propósito aqui hoje, nesse momento, não é envolver mecanismo, a maneira mais fácil de você entender a substituição é partindo daquele princípio que entre o carbono e o hidrogênio, o mais eletronegativo é o carbono, o menos eletronegativo é o hidrogênio vai ter carga positiva. Entre o oxigênio e o enxofre, qual dos dois é o mais eletronegativo? O oxigênio, que tem carga negativa. Enxofre tem carga positiva. Aí o oxigênio, como ele é negativo, enxofre é positivo. Então, essa parte toda que você está vendo aqui, ó, SO3H, quando essa ligação for rompida, o SO3H troca de lugar com o hidrogênio. Aí você vai ter aqui agora, ó, o SO3 atacando a cadeia carbônica. E aí você vai ter a formação do ácido etano sulfúrico. Além disso, esse hidrogênio que trocou de lugar com SO3H, para se ligar à hidroxila, forma água. Então, a ideia que você tem numa reação de substituição é substituir o hidrogênio que tem carga positiva por outra espécie química que também tem carga positiva. Quem que seria? SO3H. Quando o SO3H troca de lugar com o hidrogênio, aí o SO3H agora está ligado à cadeia carbônica e o hidrogênio que estava ligado a esse carbono se liga à hidroxila para poder formar água. Tudo bem? Então, essa reação é chamada reação de sulfonação. Sulfonação, no seu caderno, para você poder enxergar legal, você pode desenhar a forma estrutural do ácido sulfúrico. É assim, ó, 2 hidroxilas, e essas 2 hidroxilas estão ligadas ao SO2. Uma das 2 hidroxilas é que é arrancada da molécula, ela é liberada da molécula para poder formar o HSO3 mais positivo, no enxofre fica positivo, para poder atacar o alcano. Se você fizer uma reação de sulfonação do anel benzênico, é a mesma ideia. Então, o que vai acontecer aqui, ó? Eu peguei uma cadeia aromática, essa cadeia aromática apresenta 6 átomos de hidrogênios, que são iguais. Nesse caso, qualquer um desses 6 átomos de hidrogênios pode ser arrancado da cadeia. Então, eu poderia substituir qualquer um desses 6 átomos de hidrogênio por quem? Pelo HSO3. Então, H2SO4, um H com O, então fica OH, e aí esse OH espera o hidrogênio que vai sair. E o HSO3+, porque o enxofre fica positivo, ataca o anel. Então, nós temos aqui, ó, SO3H ligado ao anel, e o hidrogênio que foi substituído do anel se liga à hidroxila para poder formar água. Então, a reação de substituição
nada mais é do que você substituir uma espécie química pela outra. Normalmente, quando você tem halogenação, nitração e sulfonação, eu tiro o hidrogênio, que tem carga positiva, e no lugar eu tenho que colocar outra espécie que também é positiva. A espécie que é positiva, como eu faço uma substituição entre duas espécies positivas, eu vou chamar de substituição eletrofílica. Aí você repara lá na prova, quando que você vai ter uma substituição nucleofílica? Nucleofílica é quando você faz substituição entre espécies que têm afinidade pela carga do núcleo. Qual é a carga do núcleo? É carga positiva. Então, se eu tiro uma espécie negativa e ponho outra espécie negativa, eu faço uma substituição nucleofílica. Nesses casos que eu te mostrei, eu tirei o hidrogênio, que é o menos eletronegativo, o hidrogênio que tem carga positiva, ele vai ser substituído por outra espécie química que também tem carga positiva. Se eu tiro um positivo e coloco outro positivo, eu estou fazendo aqui apenas substituições eletrofílicas, tá? Então, quem que eu tirei na halogenação? Eu tiro o hidrogênio e coloco o halogênio. Na nitração, eu tiro o hidrogênio e coloco NO2. NO2 é o grupo nitro. Nitração é substituir o hidrogênio pelo grupo nitro, que é o NO2. Sulfonação, vou tirar o hidrogênio e vou colocar o grupo sulfônico, que é o HSO3. Quando você fizer essas reações de substituições, tanto em alcano quanto em anéis aromáticos, a ideia dessas substituições é tirar hidrogênio e colocar halogênio, grupo nitro ou ácido sulfônico. Vamos fazer algumas questões, e aí algumas dessas questões aqui eu não coloquei nem mecanismo e nem molécula, exatamente para você poder acompanhar comigo, fazendo no seu caderno. A gente vai fazer aqui, ó, eu vou fazendo de cabeça, eu vou te falando, você vai colocando no papel para você poder aprender. Se você tiver alguma dúvida, turma, vai lá no chat, nós estamos lá no chat aqui agora, nesse momento, estamos no chat para poder responder suas perguntas todas, tranquilo? Então, essa é a primeira questão. Na indústria, o 2-cloropropano. Desenhe no seu caderno, 2-cloropropano. O que é o propano? Propano é uma cadeia que tem 3 átomos de carbonos, né? Então, você põe 3 átomos de carbonos presos por ligações simples, porque é AN, então o propano é o alcano. E no carbono 2, no carbono do meio, você vai colocar um átomo de cloro. Então, você vai ter o cloro preso a uma cadeia com 3 átomos de carbonos. O cloro está preso ao carbono 2. Ele fala, o 2-cloropropano, ele é muito importante. Sua obtenção é possível por meio de... Como é que você consegue obter o 2-cloropropano? Se o cloro é um halogênio e o propano é um alcano, então é só você fazer uma reação de substituição em um alcano. Que substituição que é essa? Vou fazer uma reação de halogenação do alcano. As reações de halogenação em alcano, elas sempre acontecem na presença da luz. E aí a luz é que fornece aquela energia para ativar a reação junto com o aquecimento. Se a reação for com anel aromático, em função da alta estabilidade do anel aromático, eu preciso de um catalisador que seja uma substância que age como ácido de Lewis para poder desencadear o processo. Então, as reações com anéis aromáticos de substituição acontecem sempre na presença de catalisadores físicos, que são substâncias ácidas pela teoria de Lewis. Agora, com alcano, é só a presença da luz e aquecimento. Então, o que nós vamos fazer? Para você poder obter o 2-cloropropano, você teve que fazer uma cloração na presença da luz de quem? Do propano. Tranquilo? Letra B de bola. Olha a segunda questão, ó. Ele colocou o anel aromático e o HOSO3H. HOSO3H é o ácido sulfúrico. Aí, como você está colocando o anel aromático para poder reagir com ácido sulfúrico, você vai fazer uma reação de sulfonação. O que aconteceu nessa reação? Repara que o grupo sulfônico, ele atacou o anel e o hidrogênio que estava no anel saiu, teve formação de água. Então, o grupo sulfônico atacou o anel. O que nós fizemos aqui? Uma reação de substituição, mais especificamente uma reação de substituição eletrofílica. Então, saiu o hidrogênio, entrou o SO3 no lugar dele, SO3H, que é o ácido sulfônico ligado ao anel aromático. Tranquilo? Questão 3. Olha como é que essa questão 3 aqui é bacana. Nós vamos fazer devagarzinho, dá uma olhadinha no slide para você entender o que aconteceu. Eu peguei esse composto aqui, ó, C4H9BR, e vou colocar para reagir com NaOH. NaOH é uma base, é o hidróxido de sódio, o principal componente da soda cáustica. Se eu comparar C4H9BR com C4H9OH, olha só o que aconteceu. O Na estava ligado ao H. Agora o Na parece ligado ao Br. Aqui, ó, o Na está ligado ao Br, o OH agora está ligado à cadeia carbônica. Então, o que você fez? Você substituiu o bromo pela hidroxila.
Se você substituir o bromo pela hidroxila, vamos ver que tipo de substituição foi essa. Nessa cadeia aqui, ó, C4H9Br, qual átomo desses aqui é o mais eletronegativo? O bromo. O bromo é mais eletronegativo que o carbono e que o hidrogênio. Quem é mais eletronegativo, oxigênio ou sódio? Oxigênio. NaOH é um composto iônico. O Na é positivo, oxigênio é negativo. Então, o que nós observamos aqui nessa reação? A hidroxila, ó, o OH, trocou de lugar com o bromo. Então, eu tirei o bromo, que é o mais eletronegativo da cadeia, e coloquei a hidroxila, que é mais eletronegativa. O bromo tinha carga negativa, a hidroxila também tinha carga negativa. Eu tirei uma espécie química negativa e coloquei outra negativa no lugar dela. Então, o que aconteceu? Nós obtivemos aqui aquele composto, ó, C4H9OH, que é hidroxila, e obtivemos NaBr. Qual tipo de reação que nós fizemos? Nós fizemos uma reação de substituição. Como as duas espécies químicas têm carga negativa, você vai chamar de substituição nucleofílica. Aí, nucleofílica, por quê? Porque você tem o OH com carga negativa trocando de lugar com o bromo, que também tem carga negativa. Tranquilo, pessoal? Beleza. Se tiver alguma dúvida, vai lá no chat para nós. A monocloração de um alcano, monocloração, quer dizer que você vai substituir o hidrogênio por um átomo de cloro. Eu vou tirar um hidrogênio da cadeia e vou colocar um cloro. Na presença da luz, produziu os compostos 2-cloro-metilpropano e 1-cloro-2-metilpropano. Como é que é o nome do alcano? Repara no nome. Você produziu 2-cloro-2-metilpropano e 1-cloro-2-metilpropano. Você produziu esses dois compostos. Um tem o cloro no carbono 2, o outro tem o cloro no carbono 1. Mas repara que a estrutura da cadeia carbônica é metilpropano nos dois casos. Então, como é que é o nome do alcano que foi submetido à reação de monocloração? O 2-metilpropano. Resposta certa, letra E. Tranquilo? Turma, assista essa aula várias vezes. Espero que você tenha conseguido tirar todas as suas dúvidas. Próxima aula a gente se vê, porque temos continuação dessa aula. A aula 33 ainda é reação de substituição. Tá falado? Um abração para vocês e até a próxima. Tchau, tchau.